Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos orar pela palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua boca e falasse diante do Senhor aquilo que você quer ouvir da parte dEle. Aquilo que o Senhor precisa falar com você, eu gostaria que você falasse para Deus: Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, por esse momento. Nós abrimos o nosso coração, Senhor Deus, para receber uma palavra que é viva, que transforma, que alimenta. Senhor Deus, que possamos sair daqui, Deus, impactados, transformados, restaurados, Senhor Deus, pela palavra do Senhor Jesus. Pai, que não seja um homem ministrando, mas que seja o Espírito Santo através da minha boca. Senhor Deus, traz essa vida e esse fluir, confirma esse ambiente entre nós. Nós queremos liberar esse ambiente, Deus, que é do Senhor. Reconhecemos que a Tua presença habita em nós e que a Tua manifestação é real, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Irmãos, nós às vezes, irmãos, aceitamos tantas mentiras na nossa mente, ou tantas acusações, ou aceitamos tantas manipulações de Satanás, tantos argumentos de Satanás, como se fossem verdades. E nós devemos estar atentos para aquilo que é da parte do Senhor, observar a direção de Deus, mas nós devemos também perceber quando Satanás quer trazer algumas dúvidas, incredulidade, trazer mentiras, sofismas. Os irmãos sabem, né, que sofisma significa mentira com aparência de verdade. Aquela mentira que, quando você começa a criar na sua mente, parece que ela é totalmente verdade, mas é uma mentira de Satanás, querendo trazer dúvida, querendo trazer acusação, querendo trazer desistência, querendo trazer tantas coisas no nosso coração, mas nós devemos nos posicionar. E hoje eu quero falar sobre mentiras que Satanás, questionamentos, manipulações que Satanás queira trazer na nossa vida. Nós devemos estar atentos e observar quando procede de Deus algo, mas quando é Satanás também. A questão é que muitas vezes nós misturamos, quando é do Senhor ou quando é do Satanás. Ah, pastor, não, eu não misturo. Irmão, Satanás nunca vem com aquela voz, ou um tridente: eu sou Satanás, eu vim para te pegar. Você não vai ver isso. Isso aí você vê em filme de Halloween. Mas você não vê aquela coisa chifruda chegar. Na verdade, ele vem com coisas que podem influenciar o seu coração de uma forma tão sutil, que aí quando você percebe, você está totalmente envolvido e entregue a uma vida que você não deveria. E aí então, eu quero falar aqui de um momento onde Satanás é apresentado aqui por Faraó. Ele então, por que representa então? Muitas vezes os irmãos já ouviram falar isso talvez, né, que Faraó representa aqui Satanás aqui em Êxodo. Mas por que representa? Porque Satanás, ele tem algumas articulações que você vê na vida de Faraó. Ele escraviza. O que Faraó fez? Trouxe escravidão. O que Faraó fez? Fez manipulação. Satanás quer nos manipular como se fôssemos marionetes na sua mão. E aí então, isso tudo aponta para Satanás, essa escravidão. Egito aponta para isso. Então eu tenho que perceber na palavra de Deus que esse Faraó aqui aponta para Satanás. Então, se ele aponta para Satanás, as atitudes dele também representam atitudes de Satanás. E eu tenho que perceber então essa influência maligna. E aí então eu tenho que perceber quando Faraó está querendo me influenciar, quando Satanás está querendo me rodear. E aí a palavra de Deus diz, lá em Êxodo capítulo 8, é quando o Senhor então quer libertar o povo e quer usar Moisés para isso. E aí a Bíblia diz no versículo 25, capítulo 8, versículo 25: chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios a vossos deuses nesta terra. Você vai vendo aí nos versículos anteriores, você vê então
Moisés tentando libertar o povo, mas Faraó resistindo, e aí então Faraó começa, ou Satanás começa negociações com Moisés. Deus querendo libertar o povo, Moisés sendo o libertador, aquele que estaria à frente, aquele que seria o instrumento de Deus. E aí você vê então agora Satanás percebendo então o desejo do coração de Deus, o instrumento chamado Moisés, e então Satanás começa a querer negociar. E aí, irmãos, existe algo que acontece muito na vida da igreja, é Satanás querendo negociar conosco alguns valores, negociar conosco alguns posicionamentos, negociar conosco algumas concepções, e aí então nós começamos a negociar valores que nós não deveríamos, posicionamentos que nós não deveríamos. Isso tudo porque Satanás, percebendo o mover de Deus na nossa vida, e aí então ele começa com barganhas. Não, por que você não faz isso? Ou, não é tão problemático ter essa atitude. Olha, ou viver dessa forma, não é tão pecaminoso assim não. Olha, isso é coisa de religião, isso é coisa de homens. E aí começa a colocar um monte de mentira na sua mente, e se você não tomar cuidado, você começa a aceitar essa mentira, sendo uma verdade absoluta na sua vida. E você não deve aceitar isso, porque Satanás, ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir com tudo. E aí então os argumentos que ele começa, a princípio realmente não parecem ser grandes problemas, mas ao longo do tempo você começa a perceber que aquilo está te escravizando, que você está se tornando de novo escravo, que você está se tornando refém de novo, e que aquilo que no início não era problemático, você começa a perceber que no futuro se torna problemático. O que é isso? Que mal que tem? Que mal que tem você fazer isso? Isso não é pecado, isso não é problema. Ou seja, argumentos da nossa mente, nós começamos a acreditar neles. E aí, irmãos, eu te digo algo: ninguém tropeça numa pedra grande, tropeça em pedra pequena, é aquilo que é insignificante. Porque se uma pedra é grande o suficiente, você faz o quê? Desvia dela. Mas quando você ignora as pedras pequenas, elas se tornam um problema na sua vida. E como que Satanás faz? Ele não coloca uma pedra grande na sua frente, ele coloca situações que aparentemente são pequenas, aparentemente não tem dano nenhum, e quando você abre os seus olhos, você está totalmente envolvido no pecado e na lama. Aquilo que começou como não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, de repente você percebe: eu estou preso, eu estou no vício, estou nas drogas, estou na prostituição, estou traindo, me tornei frio, me tornei morno. Eu sou alguém que deixou o evangelho passar, porque você não percebeu então as negociações de Satanás na sua vida. E a palavra de Deus diz então que Faraó chega, e é o primeiro argumento que ele diz para Moisés. Ele diz o seguinte: oferece sacrifícios ao vosso Deus. Parece que é uma coisa justa. Para aí, Moisés, você que é um homem temente a Deus, vem aqui e sacrifica aqui a Deus, vem aqui e entrega a Deus, vem aqui e obedece a Deus. Só que ele deu algo, ele falou algo: mas faça isso nessa terra, faça isso no Egito. O que significa, irmãos? Isso significa então que nós temos alguns riscos que nós não percebemos. Primeiro deles que eu quero mencionar: olha o tanto que a artimanha de Satanás aqui, ela foi forte. Se ele, Moisés, fosse sacrificar na terra do Egito, ele correria risco de vida. Por quê? Porque o povo do Egito, eles adoravam a animais. Animais se tornaram então sagrados, touro. Alguns animais para eles você não podia tocar. Agora imagine então, vindo Moisés e trazendo um sacrifício em um lugar que aquilo se tornasse santo, ou fosse santo, um animal que fosse santo sendo sacrificado na terra do Egito. O que você acha que aconteceria então com Moisés? O que você acha, irmãos? Ele morreria. E aí então, o que Faraó estava querendo fazer? Venha para cá e adore a Deus, mas em outras palavras, mas você vai ser assassinado aqui, eu vou te matar.
O povo mesmo vai te perseguir, não vai ser uma coisa que eu dei direção, mas vai ser natural das pessoas então te agredirem ou te matar. E aí nós vivemos algo muito semelhante, irmãos. Quando nós então somos tentados a sacrificar, ou seja, hoje, não é sacrifício mais, mas entenda que você nessa posição é como Moisés. Às vezes Satanás está falando para você, não tem problema você servir a Deus, mas também não tem problema de você servir a Deus aqui no mundo. Não há problema de você servir a Deus, claro que não, mas também não há problema de você ir para a boate. Não tem problema você servir a Deus, mas não tem problema você beber um whiskyzinho de vez em quando. Você já viu que quando a coisa é mais séria, a gente sempre põe no diminutivo, né? Não tem nenhum problema eu usar ficar com a menininha e ter relação sexual com ela numa noite, não tem problema nisso, o Senhor me constituiu para isso. E muitos crentes hoje têm vivido salvo, mas influenciado no Egito. Tem vivido então uma vida que supostamente deveria ser guardada e intensa, e não no Egito, mas as pessoas estão negociando coisas e valores aonde? No Egito. Tem gente que tem negociado famílias no Egito. Tem gente que tem negociado trabalho no Egito. Tem gente que tem negociado coisas tão importantes, valores e princípios tão importantes, porque simplesmente tem aceitado o argumento de Faraó nas suas vidas. Olha, não tem problema nenhum não, você pode ser crente, seja crente mesmo, mas por que você vai abandonar isso aqui? E aí, irmãos, eu me lembro, quando então, na minha conversão, porque assim, irmãos, você sabe que tem líderes maduros e tem líderes carnais, sabe disso? Não aqui na Videira, no sul da Flórida, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E aí então, eu me lembro do meu encontro, fizeram aquela roda, e eu me lembro que era o que nos impede de ter um encontro com Deus. E eram 7 argumentos, né? O que as pessoas vão pensar ao seu respeito e tal. E aí haviam 2 líderes ali, e um líder muito usado por Faraó. Ele falou o seguinte, isso no meu encontro, irmãos, eu sendo salvo, esse líder fala o seguinte: olha, não tem problema nenhum você ir para boate, não tem problema nenhum, você pode ser um crente. E aí ele falou, eu vou para boate. O outro líder quase que desesperou. E aí aquela coisa, né, há esse ambiente de honra entre nós, né, na videira, né, e aí ele não querendo expor, irmão, não, mas não é bem assim, né, tal, é porque a gente, né, tem que ter uma maturidade, tentou disfarçar ali, mas aquilo me marcou. Me marcou de que maneira? Para aí, eu sendo alguém que estava sendo transformado, na hora que ele falou, eu falei, mas será que isso convém? Irmãos, no meu encontro, aceitando a Jesus, eu questionei o posicionamento daquele líder no meu coração. Para aí, mas será que convém? Eu posso tudo, mas nem todas as coisas me convém. Então, para aí, irmãos, existem coisas que às vezes eu estou querendo voltar para o Egito, eu quero servir a Deus no Egito. E aí a questão, irmãos, que o nosso coração pode ser corrompido, e eu te digo mais, você pode ser morto no Egito, sim. Você pode morrer no Egito. Você pode morrer no Egito porque você pode sofrer tanta influência que em um determinado momento você acaba cedendo. E se você perguntar, irmãos, né, eu tenho curiosidade em uma área, em algumas áreas, vou te falar quais curiosidades. Por exemplo, como que pais que têm filhos mais velhos e que são filhos intensos na igreja, eu sempre pergunto, como é que você criou seus filhos? Porque eu quero aprender, amém? Quero aprender. Mas também, quando eu estou discipulando alguém, e a pessoa fala para mim, olha, eu caí em tal área, eu sempre pergunto, mas como é que foi a origem disso? Por quê? Porque eu quero me resguardar também, eu não quero tropeçar onde ele tropeçou, eu quero guardar minha família, eu não quero voltar para o Egito. E aí ele é sempre a mesma história. Eu gostaria que você se lembrasse aqui de algum pecado que você teve. Não foi uma coisa do dia para a noite, foi um processo para você cair.
Foi uma tentação que você foi deixando. Ou seja, você achou que o Egito não tinha problema nenhum. Você foi deixando então aos poucos, isso tomando conta do seu coração. Não tem problema. Eu estou sacrificando a Deus. Eu estou indo na igreja videira no sul da Flórida. Eu ouço a palavra do pastor Márcio Alves da Costa. Eu gosto do pastor Márcio Alves da Costa, mas não tem nenhum problema eu ficar no Egito aqui, no meio do mundo e desse povo. Não tem, até você cair, amigão. Você vai ter problema. E aí então todas as pessoas, agora eu gostaria que você lembrasse de você, se é que você peca, porque às vezes os irmãos não são pecadores. Imagine então a última vez que você pecou. Foi um processo que aconteceu e quando você menos percebeu, você estava totalmente amarrado e envolvido, longe do propósito de Deus. Já aconteceu isso? Não levante a mão. Não levante a mão. Mas o que aconteceu? Foi um processo. É igual quando você tropeça para cair. Quando você tropeça, você já não cai. Você vai tentando não cair, até que você cai. Assim, Satanás estava querendo envolver então Moisés. Moisés, tudo bem, vem sacrificar para o seu Deus, pode vir para o Egito, mas sacrifica aqui no Egito. Não vai para outro lugar não, vem, serve o seu Deus no Egito. Você acha que isso realmente convém? Claro que não, mas é uma articulação de Satanás na sua vida. É uma articulação de Satanás na sua vida. E aí eu me lembro da minha conversão. E embora eu não entendesse nada da palavra, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, eu me lembro que a primeira coisa, quando eu saí do meu encontro, foi desativar os meus telefones. Porque eu sabia que aquilo me levava para o Egito. E tudo aquilo que me leva para o Egito, eu não tenho que negociar. E tem gente que fica assim, não, eu sou forte, eu consigo. Deixa eu te falar, irmãos, eu resisto a Satanás e ele fugirá de mim. Mas naquilo que eu sou fraco, eu fujo. Entendeu a diferença? Satanás eu faço o quê? A Bíblia diz, resistirá a Satanás e ele o quê? Fugirá de vós. Mas do pecado eu fujo do pecado. Me lembro uma outra vez também na minha conversão, já tinha feito, já estava estudando, estava começando a aprender a palavra. Aí eu me lembro que era um reencontro de curso de maturidade, CTL, não me lembro bem. E aí então o pastor Naor, né, ele gostava daqueles, não, porque a gente vai evangelizar. Tinha um tal de Go Music lá no Brasil, lá em Goiânia, não sei se ainda tem. Alguém sabe se tem? Vocês nem sabem, é tudo crente, glória a Deus. E aí era uma junção de várias bandas seculares, e que eles faziam lá, e vários jovens iam, e o pastor na hora um dia pregando, não, porque a gente vai lá, né? Aquele jeito dele, então a gente vai lá, e a gente vai pregar o evangelho. Irmãos, eu fiquei imaginando eu lá no Go Music, Charlie Brown cantando. Irmãos, era perigoso eu subir no palco lá e pular no povo. E aí eu me lembro, né? Aí tinha uma irmã, aí a gente foi almoçar e tinha uma irmã, é mesmo, né? E o jovem todo incendiado, né? O pastor Naor ele transmite aquele fogo, aquela paixão no nosso coração. E aí todo mundo, não, que vai. E eu comendo caladinho, falei, Deus da glória, e agora? O que eu faço? Meu pai, me guarda. E aí eu olhei para a irmã que estava na minha frente e falei, irmã, eu não vou nesse negócio não. Ela, que absurdo. Como que você não vai? E aí eu fui tão honesto que eu falei, irmã, eu vou lá, eu vou cair. Eu vou cair. O que significa? O meu pecado, então eu vou fugir dele. A minha tentação, eu vou fugir dela. Eu não tenho que enfrentar, eu tenho que ser como Davi. Aliás, perdão, como José. Desculpa. Davi, ele não correu, na verdade, né? Ele ainda mandou chamar. Oh Jesus, ajuda. E ainda Deus fala, homem segundo o coração de Deus, vai entender, né? Tem coisas, tem perguntas que eu vou ter que chegar diante do Senhor. Senhor, explica para o teu servo. Mas então José, o que José fez? Ele correu, ele não resistiu, ele fugiu. Homem de Deus, levantado por Deus, sábio,
alguém que tinha compreensão das coisas que Deus estava falando no coração dele, ele fugiu. O que significa, irmãos? Que nós devemos então fugir e não ir para o Egito. Aí nós achamos o seguinte: não, nós devemos ir para o Egito. Irmãos, o processo para eu pregar o evangelho, tem muita gente que faz assim: não, mas como é que os meus amigos vão se converter? Deixa eu te ensinar uma coisa. Traz aqui uma cadeira aqui, pastor Anderson, traz aqui, e sobe também. Me dá mais uma cadeira aqui, por favor. Pode subir aqui, pastor Anderson. Pode dar um jump aí. Então. Sobe aqui, pastor Anderson. Deixa eu te ajudar. Sobe. Pode subir. Sobe. Ok. Então presta atenção. Para os irmãos entenderem, os irmãos vão ter revelação do que Satanás estava querendo fazer. Moisés, ele estava falando o seguinte: Moisés, pode vir sacrificar. E aí então nós podemos entender o seguinte: não, mas espera aí, eu sou crente, eu vou buscar os meus amigos, eu vou tirar os meus amigos do Egito. Só que existe um tempo para nós amadurecermos na nossa vida. E enquanto a gente não tiver firmados em Deus, eu não tenho força suficiente para vencer o Egito em muitas coisas. Então eu tenho que descobrir que eu sou fraco. Aí o que acontece? Existem irmãos preciosos. Então o pastor Anderson, olha aqui para frente. Ele é alguém que converteu agora. E ele então quer, eu estou no Egito. E ele então quer me tirar do Egito. E ele volta no Egito. E aí então, pastor Anderson, me coloca aqui no lugar que você queira. Vai, me põe lá. Vambora, irmão. Tenta, põe força nesse negócio aí, ué. E aí? Não vai. Aí então, tenta me levar. O que é mais fácil? Ele me colocar lá em cima ou eu tirar ele do propósito? Tirar do propósito. E eu trouxe ele para onde? Para o Egito, comigo. O que significa? Enquanto eu não tenho força e capacidade suficiente, eu não devo voltar no Egito, eu devo fugir dele. Os irmãos me entenderam? Obrigado. Uma salva de palmas para esse homem de Deus. Mas o que Satanás quer colocar no nosso coração? Você vai deixar os seus amigos no Egito? Não, irmãos, você tem que ser fortalecido na força do Senhor. Você tem que crescer em maturidade e em graça, na força do Senhor. Eu tenho que confiar plenamente que é Deus que me capacita. Mas a questão é que nós queremos fazer ainda as coisas na minha força. Eu vou voltar para o Egito, eu vou trazer os meus amigos, eu vou sacrificar a Deus lá, e eles verão que tem um Deus forte. Você corre risco de vida. Tem muitas pessoas que têm perdido o mover de Deus pelo simples fato de querer brincar com o Egito, de querer brincar com o mundo, de querer brincar com as coisas que não deveria. Espera aí, Satanás está subjugado, está debaixo dos meus pés. Só que eu preciso crescer em fé, eu preciso amadurecer. E fé é algo interessante, você pode aumentá-la, é como tenda, você vai esticando, você vai se tornando capacitado. A questão é que nós às vezes queremos fazer isso, e aí é mais fácil ele me levar para fora do Egito ou eu trazê-lo para o Egito. Isso é muito simples, irmãos. Então você tem que descobrir o que você é fraco, o que você pode perder a sua vida e fugir disso. Posso ouvir um amém dos irmãos? Se tem crente vencedor aqui comigo? Glória a Deus, aí, pelo amor de Deus. Então você vê que Faraó tenta então, em outras palavras, você serve ao seu Deus aqui, aonde você permanece escravo. Você pode até servir a Deus, mas você vai servir aqui no Egito, sendo um escravo. Olha que interessante, querendo de todas as maneiras aprisionar. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. Aí no versículo 26 a Bíblia diz o seguinte: respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Olha o homem de Deus que tem entendimento. Para aí, não me convém fazer isso, não me convém fazer esse sacrifício lá no Egito, não me convém. O homem de Deus, ele tem discernimento quando o Satanás está influenciando, mas ele tem discernimento do alto. Para aí, não me convém fazer isso.
Não me convém negociar esses valores, não me convém entregar isso, não me convém esse tipo de oferta, não me convém colocar em risco essas pessoas que nós estamos salvando, não me convém colocar em risco a minha família, não me convém colocar em risco o meu futuro, não me convém colocar em risco a vida dos meus filhos, não me convém colocar em risco o meu ministério, não me convém colocar em risco a minha liderança, não me convém retroceder de onde Deus me tirou, não me convém. Mas por que nós caímos? Porque nós não temos discernimento daquilo que convém ou aquilo que não convém. E existem coisas, irmãos, que você tem que sim perceber: não me convém, eu me posiciono, eu não aceito, eu não quero. Quantos irmãos preciosíssimos, irmãos, não entenderam esse princípio, negociaram com o Egito, não entenderam que não convém, e eles foram passear no Egito. O que aconteceu? Caíram. Pessoas preciosas, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, pessoas preciosas. Por quê? Foi lá no Egito, foi cheirar a uva. Sabe Sansão? Consagrado, não podia então tocar naquilo que tinha a ver com, não podia cortar o cabelo, ele era consagrado, ele não podia tocar naquilo que tinha a ver com vinho. E aí então, mas ele cheirava, e a Bíblia fala que ele andava entre as parreiras, ele cheirava a uva. Então tem gente que, não, eu sou crente, mas não tem mal nenhum eu ir lá no Egito e dar aquela cheiradinha. Vou dar uma dica aqui para os irmãos. Então, tem irmão que tem problema com tudo. Então imagina aqui, que aqui é uma moça, tá bom? E os homens vão cumprimentar a moça, independente se ele é casado ou solteiro. Paz do Senhor, irmã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aquele abraço se torna um abraço de 5 minutos. Recebendo a unção, né? O que é isso? Você está cheirando a uva, amigão. Você vai cair, ué. Você vai cair. Vocês estão rindo porque isso é agressivo. Mas vou te falar uma linha fina. Andar sozinho com mulher, você vai cair, amigão. Anda um dia, anda 2, anda 3, começa a falar o que não deve, começa a ter liberdade com o que não deve, e aí de repente você vai cair. Por quê? Você quis voltar no Egito e cheirar a uva. Existe um perigo, irmãos, da gente querer achar que não tem problema nenhum, e aquele que você acha que não tem problema nenhum, são as pedras pequenas, que elas se tornam de tropeço na nossa vida, mas que Deus possa trazer hoje luz para os Moisés, para entender: não convém que façamos assim, não convém que façamos assim, não convém que eu viva assim, não convém que eu fale assim, não convém que eu haja assim. Isso é Deus te guardando. Tem que ter discernimento, Moisés. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus diz, lá no versículo 28, olha novamente agora a outra artimanha de Satanás. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Só que ele dá um detalhe: somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Mas olha só o que acontece aqui. A Bíblia diz, lá no versículo anterior, no versículo 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor. Olha o que acontece. Deus mandou então que Moisés fosse ao passo de 3 dias para o deserto. Ou seja, você vai entrar o máximo que você conseguir durante 3 dias. Essa foi a direção de Deus. Viu aí no versículo 27? Mas qual foi a direção de Satanás? Não vai muito longe não, fica por aqui. Qual que foi a diferença? Quando você vai para o deserto, aonde Deus é com você, Ele vai prover tudo que você precisa. Mas quando Satanás fala assim:
fica aqui perto, não vai muito para o deserto não. Em outras palavras, o que Satanás está falando? Olha, o seu socorro sou eu, confia em mim que estou mais perto de você. Não vai muito para o deserto não, fica aqui perto de mim, porque qualquer coisa eu tenho água para te dar. Não confia nesse Deus não, não vai para o deserto porque pode faltar água, pode faltar comida, fica aqui perto de mim. Eu vou te dizer, Satanás tem feito isso, você não tem percebido. Não sirva a Deus não, não entrega, olha esse negócio na videira aí é demais, é célula, discipulado, é culto, é louvor, é viagem missionária, é tanta coisa que você não tem tempo para respirar. Fica aqui, fica mais aqui. E você começou então a negociar o quê? Valores, ao invés de confiar plenamente em Deus, que está te chamando e que vai te prover todas as coisas, você está querendo confiar mais no mundo. No Egito, olha, você vai confiar em Deus ou você vai confiar? E aí eu vou te dizer, irmãos, tem muita gente que tem feito a obra de Deus não indo para o deserto ao passo de 3 dias, ele tem ficado na borda, sabe por quê? Qualquer coisa eu tenho aonde socorrer. Eu vou servir a Deus, mas eu vou servir aqui na borda, aqui, né, entre o Egito e o deserto, eu não vou muito longe não, porque qualquer coisa eu volto para a minha vida que eu tinha antes. Eu tenho medo então de abrir mão do que eu tinha antes, porque antes eu tinha segurança, eu tinha trabalho, eu tinha tudo, e aí então eu quero fazer a obra de Deus na minha força, na minha manipulação, naquilo que eu tenho capacidade, e Deus está te falando, você quer me servir? Você vai ter que abrir mão então agora. Você vai me servir? Você vai confiar em mim que eu vou te trazer maná lá no deserto. Você quer me servir? Você vai ter que confiar em mim. E não confie na sua força própria. Mas a maioria hoje tem vivido e querendo servir a Deus na sua força própria. Deus te chamou, meu irmão? Ele vai trazer o maná. Pode ser que não sobre, pode ser que você não consiga guardar de um dia para o outro. Mas irmãos, é impressionante na minha vida. Eu tenho maná. Não sobra muita coisa, mas irmãos, não falta nada. Isso é o maná, isso é a provisão de Deus. Mas irmãos, eu entendi que eu não podia ficar à borda, entre o deserto e o mundo, entre o Egito e o deserto. Não, eu tinha que confiar, Senhor, o Senhor me chamou, então eu vou plenamente. Eu vou confiar, eu vou entregar ao Senhor plenamente. Deus está falando o seguinte para você aqui essa manhã: será que você não tem servido a Deus na borda do deserto? Será que você não tem vivido o seu evangelho servindo apenas naquilo que é confortável, naquilo que você tem segurança? Será que você não tem servido a Deus somente com uma parte? E Deus está falando, eu quero tudo, vem para cá. Você está querendo então, irmãos, confiar na sua capacidade e o que você deixou no Egito, o que você deixou no mundo. E Deus está te falando, é chegado o tempo da sua vida, de você ir ao passo de 3 dias para dentro do deserto e experimentar de mim, que sou o provedor de todas as coisas. Deus está falando então para você o seguinte: sai da sua zona de conforto. Em outras palavras, o que era o Egito? Se você pensar, não, mas o Egito não era zona de conforto. Irmãos, era porque você vê lá depois que o povo queria voltar para o Egito porque queria cebola. Não, porque lá tinha cebola pelo menos, tinha alho, tinha pepino. O povo preocupado com os negócios que não tinha base. Mas nós às vezes, irmãos, estamos assim: eu quero servir a Deus, mas se alguma coisa der errado, eu tenho aonde? Isso fala então de Deus tirar você da zona de conforto. O Egito, querendo ou não, é uma zona de conforto. Pode ser um trabalho escravo, pode ser muita coisa, mas você tem lá pelo menos comida, você está lá perto da sua família, e aí Deus está te falando: sai da sua zona de conforto. Sai do que te dá segurança. E não tem jeito, viver com Deus, irmãos, você vai ter que um dia entrar no barco. E o que barco causa na sua vida? Instabilidade, enjoo, tudo fica rodando lá. Chegou agora de um cruzeiro, ele estava olhando para mim ontem, tudo balançando. E aí então você imagina, o que então é servir a Deus? Deus, eu confio plenamente, mesmo que quando eu tiver instabilidade, eu vou confiar plenamente no Senhor. Glória a Deus. Tem crente nesse lugar aqui? Então será que Deus não está tirando você da sua zona de conforto?
conforto? Será que Deus não está mexendo com as suas emoções? Será que Deus não está falando, vai para o deserto? Não, deserto não é lugar de ninguém. Engraçado, Jesus, para começar o ministério, ele foi para onde, irmãos? Para onde? Durante quanto tempo, irmãos? Os irmãos conhecem mesmo a palavra de Deus. Se Jesus foi, I'm so sorry, but I had to tell you guys, you're going to be there. Para quem não entendeu, me desculpe, mas um dia você vai para o deserto também. E o que significa isso? Mas Ele mesmo vai trazer provisão. Ele mesmo vai te capacitar. Então, irmãos, sai da borda do deserto e fala, Deus, se o Senhor me chamou, eu vou marchar, eu vou caminhar, o Senhor vai prover, eu creio. Quantos creem nisso aqui? Glória a Deus. Fica, e olha o tanque de Satanás, irmãos. Se é homem, dá vontade de bater na cara, não é não? Olha o que ele fala: orai também por mim. Orai também por mim. Irmãos, o que ele quis mostrar? Uma falsa humildade. O que Satanás vai querer te mostrar? E aqui os irmãos têm que ter ouvido para ouvir. Olha, eu quero é o seu melhor. É por isso que eu estou falando para você não ir para o deserto. Eu me preocupo e eu acredito tanto no seu potencial, que eu quero também que você ore por mim, mas não vai lá para o deserto não, fica por aqui. Será que você nunca ouviu essa história? Eu quero é o seu melhor. Eu me preocupo com você. Você não precisa tanta intensidade para servir a Deus. Você tem que discernir que voz que vem de Deus e que voz que vem de Satanás. Os irmãos estão comigo? Amém. Glória a Deus. Abre lá em Êxodo capítulo 10, versículo 8. Êxodo capítulo 10, versículo 8. A palavra de Deus diz o seguinte. A palavra de Deus diz: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Novamente, olha Satanás lá. E este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças, vede pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha o que acontece aqui agora. Faraó agora quer negociar agora outra coisa. Ele quer falar o seguinte: olha, vai só os homens, mas então as crianças ficam, vai ficar aqui essa porção também, vai só vocês. O que Satanás está querendo fazer? Separar famílias. E uma coisa que tira estabilidade de homem é ficar longe de família. Samuel estava conversando com ele vai ficar 15 dias lá em Goiânia. O homem já está desorientado. Se minha família, meus filhos e tal. O que isso significa? Qualquer homem longe da sua família, ele perde a sua estabilidade, porque família traz estabilidade. Quantos já ficaram longe da sua família durante um tempo aqui? Qual que é a sensação dessa distância? É um incômodo. Você parece que não tem segurança, parece que está faltando alguma coisa. É tão interessante quando eu viajo, né? Geralmente eu fico hospedado na casa dos irmãos, e aí sempre tem uma casa lá, que uma cama lá, tipo queen, né? E aí eu sempre faço a mesma coisa, eu só desarrumo a parte que eu vou dormir, é como se a outra metade fosse da Gisele. E aí eu fico no cantinho, dormindo.
Depois que eu fico pensando, por que eu estou no canto? Eu podia rolar para um lado e para o outro e tal. Mas é tão natural da minha parte fazer isso que eu já não percebo mais. Por quê? A convivência produz isso. A convivência produz estabilidade. A convivência produz esse amor, esse projeto. Quando você está com a sua família, você sonha. Quando você está com a sua família, você se guarda mais. E aí então Satanás fala o seguinte: vai só os homens. O que ele está falando? Deixa a sua família. Deixa a sua família. Um homem aonde não está perto da sua família, ele se torna instável. Pode ser o homem mais durão que for, longe da família, ele fica igual uma criança perdida. Irmãos, alguém já foi em festa, os homens aqui, sem a esposa por perto? Fica faltando alguma coisa, não fica? É estranho, irmãos, quando eu vou em algum lugar sem a Gisele, peraí, está faltando alguém para eu falar: Gisele, cadê as crianças? Na verdade não é, meu amor. E aí então o tempo inteiro faz falta. Eu quero dizer para os irmãos que longe da sua família você perde a estabilidade. O que Satanás estava querendo fazer? Separar. Distante. E quando o homem está distante da família, ele se torna presa fácil para o devorador. Ele se torna presa fácil para um tropeço. Ele se torna pedra fácil para o pecado. Olha só o que Satanás está querendo propor. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Parte B só. Eu e a minha casa serviremos ao... Eu e a minha casa serviremos a quem? O que Satanás estava querendo propor ali para Moisés? Não é só a casa que vai servir a Deus, mas Deus está falando: a sua casa vai me servir. Quantos querem servir na sua casa ao Senhor Jesus? Quantos querem que seus filhos sirvam com intensidade ao Senhor Jesus? Quantos querem que seus pais sirvam ao Senhor Jesus? Então é projeto de Deus que famílias permaneçam juntas servindo a Deus. Mesmo no tempo de deserto, mesmo no tempo de dificuldade, o que Deus está falando? Vamos servir a Deus juntos. Sabe um erro que pai comete? Grave. Hoje é domingo, meu filho só tem hoje para dormir até mais tarde. Olha a voz de Satanás usando você mesmo. Não, deixa, no tempo certo ele vai batizar, não precisa dessa pressão não. A gente começa a achar argumentos por que não servir a Deus. Nós começamos a achar argumento até pelo batismo. Não, é porque ele é muito imaturo. Um dia ele vai decidir. Irmãos, você tem que pregar a palavra, você tem que inculcar a palavra. Você é o instrumento de Deus. Então não negocie, porque eu vou te falar uma coisa: no dia que ele se tornar adulto e estiver no mundo, você vai lembrar que você foi o instrumento de Deus e que você talvez tropeçou, que você não insistiu mais. Não quero trazer acusação aqui para os irmãos, longe de mim de fazer isso. Eu estou abrindo os olhos para aqueles que têm a oportunidade de levar os seus filhos aos pés do Senhor. Eu estou abrindo os olhos para você: pastor, e eu que errei, o que eu faço? Hoje Deus vai restaurar você e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia que eu vou orar para as pessoas saírem do Egito e ir para o lugar do propósito de Deus. Não quero trazer peso, angústia no seu coração, mas eu quero abrir os olhos daquele que tem filho. Você tem levado os seus filhos? Porque é engraçado, Satanás falou o seguinte: deixa as crianças. Aí o que a gente faz na hora de servir a Deus? Deixa as crianças, vamos só eu e você, amor, porque é muito trabalho lá no culto. Lá na videira, tá bom, tem centenas de crianças, mas não tem espaço para mais ninguém naquelas salas. Oh, irmãos, que fica amontoado um em cima do outro, ouvindo a palavra de Deus lá dentro, do que na sua casa, sendo devorada por Satanás. Sejamos francos, irmãos. O que nós temos feito com os nossos filhos? Temos deixado eles para trás? Satanás falou: deixa para trás.
Deixa seus filhos para trás. E agora, irmãos, compreenda algo poderoso. Moisés saiu então para o deserto. Muitos então não chegaram na terra prometida, e nem mesmo Moisés, mas eu te falo, aquelas crianças que Moisés não deixou para trás, elas é que chegaram na terra prometida. E se Moisés tivesse deixado para trás as crianças? E se nós deixássemos os nossos filhos para trás? Gosto da sobrinha do Ney, está ali atrás ali. Ela reconhece a minha voz desde pequenininha. Eles traziam ela bebê para cá. E aí eles me contaram um dia que quando eu ia pregar, ela já abriu o olho e ficava esperando ouvir a minha voz. Tem compreensão? Nenhuma. Do Nilo, perdão, não é do Ney, do Nilo. Qual o nome da Maria Júlia. Aí a mãe vem me contar, pastor, quando você começa a falar, ela já fica atenta. Está me compreendendo? Não. Mas ela está fazendo algo extremamente importante na vida da filha. Não está deixando em casa. Estou trazendo para ouvir a palavra de Deus. Mas irmãos, muitos pais têm errado, porque têm deixado seus filhos em casa. Faz isso não, irmãos. Eu não estou aqui para poder falar, não, nós queremos um lugar. Irmãos, até porque os irmãos sabem, né? O prédio nosso entrou em colapso, a quantidade de gente. Mas você acha que eu estou preocupado com o número que está lá, ou com a exposição dos seus filhos no mundo? Certa vez me questionaram, eu me lembro quando eu estava ministrando para os jovens, fui ministrar uma série sobre sexo para os jovens. E aí teve pais, nossa pastor, que absurdo. E eu falei 4 sábados sobre sexo para eles, bem rasgado, na maturidade deles, tá bom? E aí, pastor, mas convém? Aí eu perguntei para, não sei se foi o pai ou a mãe, eu falei, o que você acha melhor? Seu filho aprender lá na escola, como é que usa camisinha, ensinando a ter sexo fora do casamento, ou eu falar para o seu filho aqui sobre sexo para se guardar para o casamento? O que você acha melhor? Não, pastor, você tem razão. Nós queremos pregar o evangelho para as crianças, irmãos. Nós devemos inculcar o evangelho, sim. Quero falar para os pais, não deixe seus filhos lá fora. Não negocie com os seus filhos o que o Senhor quer dar para eles. Irmãos, tem pais que estão deixando os filhos no Egito. Tira. Você tem autoridade para isso. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, no versículo 24 agora, esse é o último que eu quero ministrar, a palavra de Deus diz, então Faraó clamou a Moisés, e lhe disse, ide, servir ao Senhor, mas ele diz agora o seguinte, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também agora. Aí agora Satanás está falando, então tudo bem, agora já está indo todo mundo, mas você vai deixar seu gado, você vai deixar então seu dinheiro. Sabe o que Satanás está querendo fazer? Você sabe por que ele falou para deixar o gado? Para que não houvesse sacrifício para Deus. Porque os irmãos sabem que o melhor animal era sacrificado diante do Senhor. E aí a Bíblia fala que Satanás falou o seguinte, vai, mas deixa o gado. O que Satanás estava querendo fazer? Vá e não ofereça nada a Deus. Vá e não entregue nada ao Senhor Jesus. Vá servir a Deus, mas não entregue o seu melhor a Deus. Vá, mas não entregue o seu coração a Deus, que é o melhor. Deixa o seu coração no mundo. Vá e não leve o que você tem de valor, deixa no mundo, porque vai que o pastor te pede um sacrifício. Vai que o pastor pede um sacrifício. Desses dias eu fiquei rindo aqui. Teve um pastor, eu não vou mais com relógio bom para o culto. Porque os irmãos estão visitando, a gente ministrou uma série sobre generosidade. E a gente sempre no final de cada palavra pedia para você dar o que você tinha de melhor para a pessoa do lado. Aí teve gente que brincou, pastor, não aguento mais. Falei, não, acabou também a série, não precisa ministrar mais. Mas tem gente então, que Deus está chamando, e você está fazendo o seguinte, eu vou deixar no Egito, no mundo, para que
não tenha que entregar para Deus o que Deus me pede. Sabe que tem muita gente que faz isso com o trabalho? Eu não abro mão do meu trabalho lá do mundo, porque vai que Jesus depois, na hora que eu chegar lá no culto, Jesus me pede o trabalho. Ou vai que Jesus me pede a minha vida. Ou vai que Jesus pede o meu dinheiro. Satanás está fazendo isso com gente aqui. Está querendo negociar, deixando para trás, para você não entregar o melhor para Deus. Não deixe a sua vida para trás. Jesus quer a sua vida inteira. Jesus quer a sua vida inteira. E nesse mesmo versículo, quantos aqui achavam que servir a Deus, muitas vezes, lógico que você vai perder algo, irmãos, esse é o preço. Tem coisas que você vai abrir mão. Mas tem gente que é interessante, que só acha que vai perder dinheiro. Tem gente que fala assim, não, se eu virar crente eu vou quebrar, tem certeza? Alguém que já pensou isso? Levanta a mão. Ninguém, irmãos do céu, eu sou um miserável mesmo aqui na frente dos irmãos, né? Eu ficava pensando, não, no dia, só um lá atrás, glória a Deus, estamos juntos, nós dois irmãos, depois a gente se arrepende, mas eu achava que servir a Deus eu ia perder tudo. Mas engraçado, irmãos, você tem que entregar aquilo que Deus te pede, você só tem que entregar o que Deus te pede. Por que nós não devemos trazer qualquer oferta para Deus? Não é oferta de valor, não é dinheiro, é só trazer o que Deus te pede. Às vezes nós queremos dar uma oferta muito alta e Deus está falando, não é isso que eu quero de você, eu quero é outra coisa. Mas nós então achamos que a gente vai perder o que nós conquistamos. Deixa eu te falar, irmãos, muita coisa que você conquistou no Egito, uma vez que passa pela cruz, pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Quantos irmãos eu conheço que conseguiram e ganharam habilidades no mundo, e hoje estão edificando a obra de Deus por conta da habilidade que eles conquistaram no mundo. Eles não tiveram que perder não, mas teve que passar pela cruz, isso teve. Quantas pessoas ficaram milionárias no mundo, e aí então quando vieram para o Senhor, passou pela cruz, e hoje tem sido instrumento na edificação da obra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, aprenderam coisas, fizeram faculdades, aprenderam a trabalhar com as mãos de forma artesanal, e hoje tem edificado para o Senhor Jesus. Esses dias fui lá no prédio nosso, alguns irmãos foram lá para pintar o prédio, e os irmãos ajudando a lixar e pintar. As habilidades que eles conquistaram, passou para edificação, ou seja, não precisa deixar para trás não. Se passou pela cruz, eu entendo, eu não preciso deixar, Senhor, o que eu tenho, e o que o Senhor confiou em mim, Senhor Deus, é do Senhor. Esse gado então eu vou sacrificar, é isso, eu vou sacrificar. Então irmãos, existem coisas que Deus te deu, não é que é necessário tirar, eu passo pela cruz, e Deus pode usar plenamente isso na sua vida. Gostaria de chamar aqui meu irmão, pastor Degma Marques aqui à frente. Eu gostaria de fazer um apelo essa manhã. Será que Satanás não te convenceu de muita coisa? E talvez hoje é a oportunidade que Deus está te dando de você falar: Senhor, agora livre estou, completamente sarado, curado, restaurado. Na hora que ele começou a cantar essa música, irmãos, eu pude me ajoelhar, porque eu me lembro, quando essa música foi tocada no meu encontro, eu me lembro que eu me ajoelhei, mas eu estava tão machucado, Satanás negociou comigo, eu cedi tanto a Satanás, mas hoje de forma diferente, eu me ajoelhei e eu falei: eu realmente estou sarado, Jesus, Deus, eu posso falar, eu estou livre, eu estou sarado, eu estou restaurado. Eu gostaria de chamar aqui à frente aqueles que necessitam se posicionar e não mais voltar para o Egito. Eu gostaria de chamar aqui à frente aqueles que Deus falou algo no seu coração, aonde você deva se ajoelhar e falar: Senhor, eu não volto para o Egito, eu não negocio mais, eu não abro mão, eu não retrocedo. Eu gostaria que aqueles que Jesus vai restaurar hoje, aqueles que Jesus restaurou, aqueles que Jesus libertou, tirou da escravidão, que tem algo para falar diante do Senhor, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, se ajoelhasse e falasse: Senhor, eu estou livre, eu quero ser livre. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Irmãos, nós vamos vencer hoje Satanás. Eu me encontrei. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, mas nós vamos nos apropriar dessa vitória. Abre a sua boca E me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu. Eu quero chamar aqui à frente os pastores, os obreiros, as esposas, para ministrar com esses irmãos. Hoje é o dia, em nome de Jesus, meus irmãos, que nós vamos nos apropriar da cruz do Calvário, que Satanás foi vencido, que o Egito foi vencido. Quero chamar os líderes que puderem nos ajudar a orar aqui com os irmãos aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente também. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.